Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que bem, espero que Jesus esteja aí na presença dessa manhã, que possamos começar mais uma semana, mais um dia, com a glória do Pai, amém? Hoje nós vamos começar o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, vamos do versículo 1 ao 17. Nesse trecho, Jesus apresenta a parábola do semeador. Ele fala de um semeador que lança sementes em diferentes tipos de solo, representando como cada pessoa recebe a palavra de Deus. Algumas sementes não frutificam, outras crescem por um tempo e outras dão frutos abundantes. Jesus também explica por que fala por parábolas. Nem todos estão abertos para compreender. Aquele que tem o coração disposto recebe e entendem, enquanto outros apenas ouvem, mas não absorvem. Oremos. Pai amado, abre o nosso coração para receber a Tua palavra. Que eu não apenas ouça, mas compreenda e permita que ela transforme a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Capítulo 13. A parábola do semeador, Marcos 4, 1 a 9, Lucas 8, 4 a 8. Versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Versículo 2. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na areia. Isso também se encontra em Lucas 5, 1 a 3. Versículo 3. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Versículo 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Versículo 6. Saindo, porém, o sol a queimou e porque não tinha raiz secou-se. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 8. Outra, enfim, caíram em boa terra e deu fruto, a 100 e a 60 e a 30 por um. Isso também está em Isaías 55, 11. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus usava parábolas? Marcos 4, 10 a 12, Lucas 8 a 10. Versículo 10. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala por meio de parábolas? Versículo 11. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Versículo 12. Pois o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhes será tirado. Versículo 13. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Versículo 14. Assim neles se cumprem a profecia de Isaías. Isso também se encontra em Mateus 25, 9, Marcos 4, 25 e Lucas 8, 18, 19, 26. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouvirão com os ouvidos tapados e fecharão os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Isso também está em Isaías 6, 9 a 10 e Atos 28, 26, 27. Versículo 16. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem.
Versículo 17. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejam ver o que vocês estão vendo, mas não virão, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouvirão. Isso também se encontra em João 8,56, Hebreus 11,13, 1 Pedro 1,10 e Lucas 10, 23 a 24. E a nossa leitura para por aqui hoje. Analogia. O solo do coração. Imagine que o coração é como um terreno. A mesma semente é lançada, mas o resultado depende de como esse solo está. Se o coração está fechado, a palavra não entra. Se está superficial, ela até brota, mas não permanece. Se está cheio de preocupações, ela se perde. Mas quando o coração está preparado, aberto e disposto, a palavra cria raiz, cresce e floresce. Deus continua lançando sementes todos os dias. A pergunta não é sobre a semente, mas sim sobre o solo. Então, às vezes, por que será que eu continuo com as mesmas situações? Por que será que eu continuo ainda com os mesmos problemas, sem nada mudar? Talvez está sendo lançado as sementes boas em solos ruins. Às vezes, as sementes que Deus nos manda, será que nós estamos com o coração disposto, quebrantados, para que a semente germine e dê frutos bons? Ou será que a semente simplesmente não entra porque o coração não está aberto? Ou ela se perde pelo caminho porque o coração está muito sujo? Então, as coisas na nossa vida só vai acontecer se o coração nosso estiver disposto, limpo, se estiver aberto para receber. Senão ela vai se perdendo pelo meio do caminho e nós vamos nos sujando. A gente sempre fala assim nas terapias integrativas que o coração, ele é o órgão mais gentil que existe no nosso corpo. É o único órgão que não é egoísta do nosso corpo. Porque tudo que ele recebe, ele doa. Tudo que ele recebe, ele doa. Ele não fica nada com ele. Então, o nosso coração, para a gente poder deixar algo florescer aqui dentro, ele precisa estar disposto. Ele não pode ser egoísta. Ele não pode querer guardar tristeza, mágoa, ressentimento. O coração, ele fica próximo do nosso timo. E o timo, ele gosta de coisas felizes. Ele gosta de coisas boas. Ele não gosta de coisas ruins. Reflexão do dia. Como está o solo do meu coração? Tenho permitido que a palavra de Deus crie raízes em mim? Será que eu permito? Será que o meu coração está disponível? Exercício de fé do dia. Vamos preparar o nosso coração no dia de hoje. Identifique algo que tem impedido você de se conectar com Deus. Preocupação, distração, resistência. Entregue isso em oração dizendo: Senhor, prepara o meu coração para te ouvir. Separe alguns minutos para estar em silêncio e acolher a presença de Deus. Um coração preparado permite que a palavra floresça. Amém? Que possamos nesse dia de hoje permitir que o nosso coração esteja disponível, liberando qualquer densidade que possa estar dentro dele, perdoando, deixando para lá uma situação, tentando confiar mais, ter mais fé, ter mais esperança, sabendo que
Quando Deus está no nosso comando, Ele faz acontecer o que é necessário. Amém? Oremos. Senhor Deus, prepara nosso coração como um solo fértil, que a Tua palavra encontre espaço em nós e produza frutos. Ensina-nos a viver aquilo que possamos receber de Ti. Que essa semana seja uma semana frutífera, próspera, que possamos assim acalentar o nosso coração e quebrantá-lo em Seu nome, para que possamos assim receber todas as sementes necessárias, o cultivo necessário, para que assim possamos fazer fartas colheitas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Que tenhamos todo um ótimo dia, que possamos assim, dentro dessa parábola do semeador, saber semear, saber cultivar, porque só assim poderemos colher. Quando nós estamos com o nosso solo preparado, tudo vai fluir. Quando nós estamos com um solo ruim, vai ser difícil. É a mesma coisa, você quer uma casa boa, mas você não permite liberar a casa velha. Você quer saúde, mas não permite ser liberada a doença ou que produza doença. Você quer um carro novo, mas não permite o velho ir embora. Você quer um relacionamento saudável, mas não permite as coisas ruins do relacionamento ir embora. O cultivo daquilo que é positivo faz florescer o nosso jardim e as coisas boas em nós. Agora, quando cultivamos mais as coisas negativas, com certeza o solo vai ficar ruim. Então, quanto mais cultivar as coisas boas, mais iremos preparar o solo para receber sementes boas e fartas. Às vezes até recebemos. Às vezes Deus nos dá semente fartas, mas nós não sabemos trabalhar essas sementes, conduzir essas sementes de forma leve. Amém? Que possamos assim entender essa mensagem de Jesus, porque em solo ruim não se dá frutos bons. Não se tem como cultivar uma semente boa num solo que vive denso e negativo. Às vezes Jesus planta uma semente dentro do nosso coração, uma semente na nossa vida, no nosso caminho, coloca uma semente no dia, mas o que fazemos com essa semente? Perdemos esperança, não temos fé, cultivamos com pensamentos densos e negativos, ao invés de pensarmos que sim, irá dar certo, que sim, será bom, que sim, irá frutificar. Que tudo depende da nossa fé, que tudo depende daquilo que nós permitimos ir embora, como a preocupação, a distração e a resistência, que Deus estará na frente de tudo. Amém? Lembre sempre disso. Caminhe com confiança e permita que Deus haja na sua vida, não só no dia de hoje, mas todos os dias, tendo fé, pensamentos positivos. Transforme o que está ruim em bom. Amém? Jesus abençoe. Um ótimo dia, uma ótima semana para todos nós, com prosperidade e um solo bem fértil, para que assim as sementes que forem lançadas essa semana possam encontrar um bom espaço para ser cultivado. Até amanhã.